Palavra do dia. Hoje nós vamos falar sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. A história da pecadora que ungiu os pés de Jesus com o puro nardo, um óleo perfumado de altíssimo valor, guardado em um vaso especial, o vaso de alabastro. O vaso de alabastro era produzido com um tipo de pedra frágil, transparente, que pode ser facilmente polida ou esculpida. Ela era muito usada para substituir o vidro. Os frascos com perfume de alabastro eram selados e descartáveis. Eram quebrados ao abrir e jogados fora quando ficavam vazios. E Jesus foi convidado por Simão, um fariseu, para comer em sua casa. Simão queria conhecer melhor a Jesus. Queria ver de perto esse personagem que sua fama se espalhava por onde passava. O mestre arrastava multidões onde quer que fosse. Quem sabe o fariseu não se sentiria atraído pela pregação de Jesus. É certo que ele queria observar as palavras de Jesus mais de perto. Lucas 7,36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus aceitou o convite e foi ter com ele. O mestre, que muitas vezes reprovou os fariseus, demonstrou não ter nenhum preconceito. As conversas de Jesus nesses tipos de encontro eram extremamente edificantes. O mestre em todos os lugares estava em obediência à vontade do Pai, anunciando o Evangelho. E Jesus vinha de longas peregrinações pela Palestina, estradas secas, pedregosas e empoeiradas. O mestre entra na casa de Simão e é recebido com desconfiança e frieza. Jesus toma o seu lugar à mesa. Eles ficavam meio sentados e meio encostados às pernas, e a parte inferior do corpo ficavam estendidas sobre um sofá, enquanto a parte superior do corpo ficava ligeiramente elevada e sustentada pelo cotovelo esquerdo, que repousava sobre um almofadão. O braço direito e a mão direita ficavam livres para movimentar-se e pegar o alimento, a mesa. Era bastante baixa e próxima à cabeça. Os pés dos convidados ficaram fora do sofá. E eis que de repente entra uma mulher na sala do banquete. Logo foi reconhecida por todos como uma pecadora que vivia na região. Uma mulher imoral, aquela de quem as pessoas comentavam, cochichavam aos ouvidos quando se aproximava. Era discriminada, ninguém queria a sua companhia ou a sua amizade. Ninguém queria ser visto conversando com ela, muito menos teria coragem de tocá-la sob o risco de ser contagiada por seus pecados. Era o pensamento religioso da época. Lucas 7,37 diz que eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. A pecadora trazia um vaso de alabastro com um bálsamo suave, que desejava ungir os santos pés de Jesus, que estavam descalços, porque segundo o costume oriental, as sandálias ficavam na entrada da casa. Ela, sem se importar com a reprovação dos olhares dos convidados, teve grande coragem e se aproxima de Jesus na frente da multidão que conhecia suas ofensas. E quando se prostra com o bálsamo puro, nardo, se depara com os pés do Salvador. Jesus, pés descalços, pés empoeirados, cheio de marca dos caminhos que passara. Quanta simplicidade! Ela não resistiu ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na apresentação de tão humilde servo, um servo obediente que estava ali sem reclamar da frieza com que fora recebido. A pecadora imediatamente tomara de grande emoção, não se pôde se conter, nem soluço, derrama lágrimas sobre os pés do mestre com a água que vinha de sua alma, e os começa a lavar e os enxuga com seus cabelos. Lucas 7,38 diz que, estando ela por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Este choro é muito profundo, há muita reflexão aqui, há arrependimento de pecados. A pecadora chorava e refletia suas ações passadas. Seu coração estava totalmente arrependido, quebrantado. Pensava em uma mudança interior, estava disposta a uma nova prática de vida. Assim a pecadora beijava e ungia os pés do mestre, em uma atitude de amor na confissão da sua incapacidade de sua auto-justificar, mas crendo na justificação pela fé. Lucas 7,39 diz que quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo:
Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Logo o anfitrião, dono da casa, em um excesso de farisaísmo, começa a lançar dúvidas sobre a santidade de Jesus, pois se deixava ser tocado por uma pecadora, ainda que arrependida. O mestre lê o seu pensamento e traz uma resposta que contrasta com a ação de humildade da pecadora. Lucas 7,41. Um certo credor tinha 2 devedores, Jesus diz. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E diz, pois, qual deles o amará mais? Jesus com frequência compara o pecado a uma dívida. Um denário equivalia a uma diária de um trabalhador braçal. 500 denários correspondiam ao salário de 1 ano e meio. O fato é que todos devem a Deus. Todos pecaram, todos estão em dívida e não têm como pagar. Assim é que se diferencia Simão, o fariseu, da pecadora que ungiu os pés de Jesus. São suas atitudes. O procedimento de Simão, o fariseu, foi denominado pela frieza e desconfiança, pois segundo os rituais da hospitalidade, a chegada dos convidados, um dos criados e até o próprio dono lavava e enxugava respeitosamente os pés, mal protegidos da poeira e barro dos caminhos, pelas simples sandálias que calçavam. O anfitrião também recebia seus hóspedes com um beijo, e durante a refeição se derramava algumas gotas de óleo perfumado sobre a cabeça dos convidados. Lucas 7,44 diz que, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Simão não cumpriu esses rituais com Jesus, manifestando seu caráter soberbo. Ele com os demais fariseus não reconhecia os seus pecados. Se achava santo, cheio da sua própria justiça. Pensava que não tinha motivo para ser perdoado. Por isso não manifestou obras de arrependimento. Sem arrependimento, seus pecados permaneciam. Já a pecadora que ungiu os pés de Jesus não se prendeu à teoria da lei, mas teve para com o mestre uma atitude de amor. A pecadora reconhecia seus muitos pecados e demonstrava um amor de quem alcançou um magnífico perdão. Lucas 7,47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Muito mais do que a lei é o amor. Simão não entendia que o amor superava em muitos os pecados. E quem consegue entender a grandeza do perdão recebido, se entrega totalmente ao amor de Jesus. Jesus nos passa um exemplo de humildade, de beleza incomparável, um Deus sublime, majestoso, porém humilde e acessível a quem ama. O fariseu pensava que servia a um Deus que abominava e afastava o pecador, e não se importava com eles. Simão não sabia amar e perdoar. Jesus, porém, conhecia a reputação da pecadora. Todavia, esta interessado em salvá-la por meio da graça de Deus. Ele não se afasta, o pecador arrependido, mas o transforma para fazer a sua obra. O amor de Deus salva, o amor de Deus transforma e perdoa. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, maior é o amor. Então, o amor, ele supera tudo. O amor é que ganha fronteiras, o amor é que abre portas, o amor é que faz o coração se alegrar. Palavra de hoje, bendito é o nome do Senhor.